Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. The Word of God is most specific. A palavra de Deus é muito específica. Deus nos diz exatamente o que precisamos saber para que, quando Ele retornar, possamos ser encontrados fiéis. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você, por acaso, tem essa preocupação? Você está orando? Você está vivendo de maneira a demonstrar seu compromisso com os propósitos de Deus, de forma que, quando o Messias retornar, Ele o encontrará fiel? Essa é a natureza, o caráter e o objetivo de um verdadeiro crente. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Na semana passada, nós começamos este capítulo e nos deparamos com um termo muito importante. Lembra-se qual é esse termo? O dia do Messias. Ou o dia de nosso Senhor Messias Yeshua. Mas esse não é o dia do Senhor. O dia do Senhor não é para os crentes. O dia do Senhor é para os incrédulos. Quando Deus vai trazer punição. O dia do Senhor é um momento difícil para o mundo e também para Israel, que também vai sofrer a perseguição do anticristo na última metade da 70ª semana de Daniel. Nós não estaremos lá para ver isso, porque Deus prometeu nos retirar deste mundo. Ele vai nos arrebatar, nos remover rapidamente. E isso não está nos segurando no lugar, não está nos defendendo de onde estamos. O arrebatamento, ou a palavra harpazo, trata sobre sermos removidos numa velocidade muito alta e implica numa mudança de local. É disso que Paulo está falando aos Tessalonicenses neste capítulo 2, sobre o nosso reencontro com o Senhor nos céus. Mas lembre-se que já percebemos algo que foi claramente ensinado por Paulo. Quando você olha para a maioria das Bíblias, vemos que elas acrescentam muitas palavras no versículo 3, para que pudesse ser dito aquilo que eles queriam dizer, todas aquelas palavras que estão em itálico. Mas não, nós não precisamos delas. Podemos simplesmente traduzir o que está escrito de forma literal e ver o que Paulo está dizendo. Essas palavras em itálico em sua Bíblia acabam por mudar o significado original. Olhe novamente no versículo 3. Onde ele fala dizendo que ninguém o engane de maneira alguma. Ouviu isso? Vou repetir, que ninguém o engane de maneira alguma. Por quê? Ele responde, porque a menos que a apostasia venha primeiro, pois ela tem que vir antes. E qual é o propósito desta apostasia? Para que seja revelado o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? O filho da perdição. Ele será destruído. Ele será levado à destruição. Estamos aqui falando sobre o anticristo. E o que esse anticristo vai fazer? Vamos olhar agora no versículo 4. A palavra diz, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, tudo que se adora, para que ele o quê? Como será que ele vai se revelar? É muito interessante, porque estamos falando aqui sobre o que Daniel escreveu. Vemos escrito sobre esse evento 3 vezes no livro de Daniel. A primeira vez aparece em Daniel, capítulo 9. E quando Daniel falou sobre isso em sua grande profecia da 70ª semana de Daniel, ele mencionou que, na última semana, bem na metade daquela última semana, algo iria acontecer.
E o que seria isso? A abominação da desolação. Em Daniel, capítulo 9, ele não diz o que é. Ele apenas nos apresenta esse termo. Da mesma forma, encontramos outra coisa. Em Daniel, capítulo 12, vemos esse mesmo termo, que impede a adoração, que impede que o sacrifício diário seja oferecido no templo. Mas somente em Daniel, capítulo 11, entendemos do que se trata. Em Daniel, capítulo 11, versículo 36, fala-se de um rei teimoso, um rei que quer tirar a esperança do mundo. Como ele faz isso? Ele se exalta, ele se engrandece. O que ele faz? Essa abominação da desolação ocorre quando ele entra num local. Aqui não está escrita a palavra templo, mas a palavra not, em grego. Por isso, precisamos ser bem específicos. Há duas palavras que são relevantes aqui. A primeira palavra é hiron, que é a palavra genérica para templo, ou seja, tem a ver com toda a área do templo, toda ela. Mas tem uma palavra mais específica, que é a palavra grego neos. Mas aqui vemos na frase a palavra neon. Essa palavra fala especificamente sobre o santuário. Há uma outra maneira de entendermos o uso desta palavra. Em hebraico, diríamos devir habayat. E ainda uma outra que poderíamos dizer em hebraico é Kodesh Koreshim, que é em português o Santo dos Santos. Assim, podemos compreender o que é a abominação da desolação. É quando o anticristo entra no santuário, no Santo dos Santos. E ele faz isso ao contrário do que diz a palavra de Deus. Ele faz isso para se exaltar acima de tudo que se chama Deus. Porém, nós sabemos outra verdade bíblica. O anticristo é um tipo de Satanás encarnado. O que Satanás quer fazer? Aprendemos em Isaías, capítulo 14, que Satanás quer colocar seu trono sobre o trono de Deus. Satanás foi criado para ser o anjo-chefe para louvar a Deus, para adorar a Deus, liderando a hoste celestial. Entretanto, ele não quis fazer isso. Ele é rebelde. Ele só se importa em mentir e enganar. Portanto, ele se rebelou. Ele foi expulso. E seu objetivo é impossibilitar os propósitos de Deus. E ele vai começar namorando Israel, porque ele sabe de uma coisa. Ele sabe o importante papel que Israel desempenhará nos últimos dias. E se Israel não estiver espiritualmente bem com Deus, o reino não virá. Então ele quer corromper Israel, trazendo-os até si, para que eles o adorem. É por isso que parece que ele faz boas coisas para Israel. Ele quer que o templo seja construído, ele quer que Israel tenha prosperidade, ele quer que Israel tenha segurança. Em pouco tempo, ele vai proporcionar uma era de prosperidade. Em pouco tempo, ele vai proporcionar uma era de prosperidade, uma era de paz. Mas a origem de tudo isso é um engano. Tudo acontece para que o inimigo engane as pessoas e as leve a adorá-lo. Mas nós sabemos de uma coisa. Sabemos que os crentes vão reconhecê-lo e vão se colocar contra ele. Nós vamos nos pronunciar contra seu império. Nós vamos falar contra os seus propósitos. Por isso, seremos perseguidos e muitas pessoas irão morrer. Veja agora algo que precisamos compreender. Muitas pessoas acreditam que o arrebatamento será testemunhado pelo mundo, onde podemos encontrar isso nas Escrituras. Essas pessoas acreditam também que, quando o arrebatamento acontecer, o mundo verá todas essas pessoas desaparecerem num momento, que essa será uma mensagem para eles. Isso vai totalmente contra o que está na Bíblia. Além disso, nem sabemos onde encontrar essa informação desse jeito nas Escrituras. Se você sabe, me mande o versículo. Eu não conheço. Agora, o que vai acontecer é isso, antes do arrebatamento. O que o Messias disse foi: eles vão odiar vocês, eles vão perseguir vocês, muitos de vocês serão presos e muitos de vocês serão condenados à morte. Por conseguinte, o mundo vai se acostumar com o fato de que, um dia, existe uma família crente. Eles moram em sua casa e, de repente, eles não vão estar lá mais.
Por quê? Porque eles foram presos, eles foram condenados à morte, eles foram perseguidos. É isso que vai acontecer. E o corpo de crentes será tão atacado que quando não houver mais crentes, ou seja, quando não os virmos mais nas ruas, é porque eles estarão na prisão, eles estarão nos campos de refugiados, eles estarão mortos. É o que vai acontecer quando o arrebatamento vier. Não é para o mundo, o arrebatamento é para os crentes. Então, quando parecer que não há mais crentes por perto, que o anticristo se enfiou nos crentes, então o arrebatamento vai acontecer. Ele não é um sinal para o mundo, como nós sabemos. Nós sabemos que os crentes serão perseguidos por sua fé. Veja, está escrito aqui que o anticristo vai querer fazer uma coisa. Ele vai querer se revelar. Primeiro vai acontecer a apostasia. E essa apostasia vai criar um ambiente para o anticristo. Seja revelado esse homem do pecado, o filho da perdição, que faz o quê? Ele se opõe e também se exalta acima de tudo que se chama Deus, tudo que se adora, para que ele, no santuário de Deus, possa se assentar como Deus, manifestando-se que ele mesmo é Deus. E o que vai acontecer depois? Israel vai rejeitá-lo. E será essa rejeição do anticristo no dia em que ele revelar a abominação da desolação? Será nesse momento que o tempo da angústia de Jacó vai começar. Vou te dizer onde Yeshua diz isso. Se você olhar em Mateus 24, sobre o grande discurso do Messias feito no Monte das Oliveiras, ele diz algo sobre os últimos dias. Haverá dores de parto, haverá guerras, rumores de guerras, haverá pestilência, haverá fome, haverá terremotos. Mas ele fala que isso é apenas o começo. Depois ele diz, e eles vão persegui-los. Muitos de vocês vão ser presos e até condenados à morte. Continuando, diz, mas o fim ainda não chegou. O que está relacionado ao fim? Quando puder, olhe em Mateus 24, versículo 14. Lá diz que o evangelho do reino deve ser proclamado como um testemunho a todas as nações. E somente depois desse testemunho virá o fim. Que fim? O fim sobre o qual a Escritura está falando em Mateus 24, versículo 14. É o fim da era da igreja. E então ele diz, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou Daniel, saiba que logo depois da abominação da desolação, existe uma mudança no Evangelho de Mateus. Ele não está mais falando aos crentes sobre crentes. Então, qual é a mudança? Ele começa a destacar Israel. O fim, que é mencionado em Mateus 24, 14, é o fim da era da igreja. Então, pense assim. Quando todos os gentios, é disso que Paulo falou, é quando todos os gentios vierem. E quando todos os gentios vierem, Deus vai fazer uma coisa, vai voltar sua atenção para Israel. Agora, nessa passagem, estamos destacando o dia do Messias, o nosso reencontro com ele. E Paulo diz aqui, voltemos ao versículo 3, onde ele diz que ninguém o engane de maneira alguma, porque a apostasia deve vir primeiro. O dia do Messias não virá, a menos que a apostasia venha primeiro, para que o homem do pecado, o filho da perdição, seja revelado. Este que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, tudo que se adora, para que ele possa se assentar no Santo dos Santos, no santuário de Deus, e que ele vai se sentar como Deus, manifestando-se que ele mesmo é Deus. Versículo 5, ele diz, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu lhes ensinei essas coisas? Agora chegamos a um assunto muito interessante. O que é? Olhe cuidadosamente no versículo 6. Lá temos uma palavra que geralmente é traduzida como o repressor. Todo mundo quer saber quem é esse repressor. Deixe-me te esclarecer algo.
A Bíblia não fala, mas nós sabemos que, quando olhamos no versículo 6 e no versículo 7, vemos que o repressor é mencionado duas vezes. A primeira vez que é mencionada, a palavra repressor está no gênero neutro. Não está no masculino, nem no feminino, mas no gênero neutro. Quando o repressor é mencionado a segunda vez, a palavra está no gênero masculino, o que torna claro que não está no feminino. Por quê? Bem, a palavra grega para igreja é eklésia, e está no feminino. Portanto, podemos ter certeza de que o repressor não é a igreja. É muito problemático quando as pessoas associam o Espírito Santo e a igreja, como se fossem a mesma coisa, mas não é. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Ele é eterno e não pode ser retirado. O que Deus disse sobre si mesmo? Ele disse: se eu subir aos céus, Deus estará lá. Nós podemos ir para as partes mais baixas da terra, Deus estará lá. Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. O Espírito Santo não pode ser tirado. Então as pessoas dizem: então o repressor é a igreja. A igreja será retirada. Portanto, o Espírito Santo também será. Sério? Isso é uma heresia. Nada pode ser feito neste mundo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo será onipresente para sempre. Assim, compreendemos que a igreja não é o repressor. Mas tem outra coisa que precisamos saber. A palavra usada para ser removido não é tirar. O que será tirado é pelo arrebatamento. O arrebatamento é o que irá remover. Mas quando chegamos a este primeiro e segundo versículo, veremos exatamente o que o repressor faz, como também qual é o seu propósito. Agora, olhe no versículo 6. Vamos lê-lo de forma bastante literal. Vou falar palavra por palavra, traduzindo-as na ordem correta em que aparecem, para que haja um entendimento bem simples. Olhe no versículo 6, onde ele diz: e agora... Veja, Paulo quer revelar algo. E agora o repressor. Repetindo, a palavra está no gênero neutro. Vocês sabem, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Muitas Bíblias traduzem assim: e o repressor vocês conhecem. Não, nós não sabemos quem é o repressor. Nunca foi dito. Se alguém lhe disser quem é o repressor, essa pessoa está falando algo que não é verdade. A palavra de Deus não nos revela quem é o repressor. Quando estiver escrito o repressor e depois disso vier, vocês sabem, não está querendo dizer que nós conhecemos quem é o repressor, mas que nós sabemos o propósito do repressor. Está escrito: vocês sabem porque existe um repressor, vocês sabem para que ele seja revelado, ou seja, o anticristo, no seu devido tempo. Então vamos esclarecer uma coisa. Não sabemos a identidade do repressor. Sabemos o propósito do repressor e que o anticristo só será revelado no seu devido tempo, no tempo de Deus. O anticristo não é soberano. Ele não escolhe quando será revelado. Mas Deus, sim. Repetindo. E agora, o repressor, vocês sabem, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já em ação no mundo. O que isso significa? Significa que o espírito do anticristo já está em ação no mundo. E isso remonta a quase 2000 anos, quando o espírito do anticristo já estava em ação. Afinal de contas, o que é o espírito do anticristo? Sabe, me incomoda o fato de que as pessoas dizem todas essas coisas sobre os últimos dias, e quando você lhes faz uma pergunta muito básica, o que é o espírito do anticristo? Veja o que eles fazem. Eles pensam, bem, ele deve ser profano, ele deve ser ímpio. Eles só pensam racionalmente. Vamos nos basear na Bíblia. É muito importante que entendamos que ele é chamado de duas coisas aqui. A
A primeira coisa de que ele é chamado, e veremos a segunda coisa daqui a pouquinho, ele é chamado de homem do pecado. Ele também é chamado de homem da iniquidade. Quanto ao termo iniquidade, essa é a palavra usada para Torá. Também há um prefixo, uma negação. Uma letra alfa é colocada à sua frente, significando que ele é contra a lei de Deus. Agora, por que ele é contra a lei de Deus? Porque ele ama uma coisa, ele ama o pecado. Então, não sabemos quem é o anticristo, mas seu espírito de iniquidade e significado de ser contra a Torá já está em ação no mundo. E por que ele é contra a Torá? A Torá expressa amor. Já falamos sobre isso algumas semanas atrás, que o caráter da Torá é o amor. Mas a Torá também define retidão, e a retidão está ligada à glória de Deus. Satanás odeia Deus sendo glorificado. Por quê? Ele quer toda essa glória para si mesmo. Então, o homem do pecado, esse homem da iniquidade, seu espírito já está neste mundo. E está crescendo em poder, está crescendo em sua presença, nos vários lugares onde esse espírito do anticristo está em ação. Ele odeia a justiça, ele ama o pecado, ele é a favor de tudo que é contra o caráter da Torá. Já aprendemos que o caráter da Torá é o amor. Então veja o que ele diz no versículo 7, que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas aquele que restringe agora. Veja que está no masculino. Na primeira vez, no versículo 6, a palavra está no gênero neutro. Então ele diz, apenas aquele que restringe agora. Ele está restringindo agora, até que, o que está escrito? Literalmente está escrito, misu inetá, que significa, do meio ele estará. Na verdade, o que está escrito aqui é o seguinte, que o repressor, quem quer que ele seja, ele está restringindo para que o anticristo possa não ser revelado cedo. Mas quando Deus, o Pai, disser, este é o momento certo, o repressor vai sair do meio. Ele vai permitir que o anticristo avance com seus planos. Então, o que ele vai fazer? Como ele vai se revelar? Nós já falamos sobre isso. Ele vai se revelar com a abominação da desolação. Esse que se opõe a tudo que é divino. Esse que quer se exaltar acima de tudo que está relacionado ao único Deus verdadeiro. O que ele vai fazer? Bem, a abominação da desolação acontece no Santo dos Santos. Por quê? Muito simples. Porque é aqui que a glória, Shinat Teshem de Shekinah, glória de Hashem, mora entre os dois querubins naquele propiciatório, que é conhecido como Caport, que cobria a Arca da Aliança. Você deve se lembrar que, no livro de Números, capítulo 7, versículo 89, Moisés entrou no Santo dos Santos para dedicar coisas para adoração. E ele gerou uma mudança de adoração com o estabelecimento do tabernáculo. Depois, o que vai acontecer? Bem, quando Moisés foi lá, ele ouviu a voz de Deus falando com ele entre os dois querubins daquele lugar, no propiciatório, que é onde a glória de Deus habitava de uma maneira singular. Deus está em todos os lugares, porém, sua glória se encontra exclusivamente lá, no propiciatório. E é exatamente aqui que o anticristo vai tomar o seu lugar em um sacrilégio. Isso que é a abominação. É algo abominável, algo que seja ofensível a Deus, e que ele chega a pensar que é Deus. É isso que ele quer fazer, manifestar-se como sendo Deus. E sabemos que esse evento vai acontecer. O que também sabemos é que Israel vai rejeitá-lo. E isso é, de acordo com o que vemos, este é o último evento que deve acontecer. Nós temos que estar atentos, observando. Esta é a última coisa que deverá acontecer. E logo depois, ninguém sabe o dia ou a hora, mas logo depois da abominação, da desolação, e pode ser uma fração de segundos, pode ser em alguns dias, pode ser em um mês, nós não sabemos. Mas sabemos que antes da ira de Deus cair, o arrebatamento vai acontecer.
Não é bíblico definir o arrebatamento à luz do que os teólogos chamam de o período da tribulação. Por que não é bíblico? Porque Deus não faz assim. Deus nunca nos diz, nunca nos mostra nada. É tudo suposição, são só hipóteses. O que Deus diz sobre o arrebatamento é uma coisa única, é uma única coisa. Que não fomos designados para a ira, mas para a vitória. E essa vitória, essa bendita esperança de que o arrebatamento vai acontecer, ele promete em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, dizendo que ela vai acontecer antes da ira de Deus. Você também pode acessar nosso aplicativo que é My Bible Study. Está em inglês, é grátis e pode ser encontrado em todas as lojas de aplicativos. Nesse aplicativo, você vai encontrar uma lista de 28 perguntas para, eu diria, para oferecer a você uma compreensão correta. Nós não vamos lhe dar as respostas. Nós vamos fazer as 28 perguntas. Leve o tempo que precisar e procure na Bíblia as respostas das perguntas com relação ao texto. E depois de ver todo o material, depois de passar pelas 28 perguntas, você estará em melhores condições para opinar. Você pode ou não concordar comigo. Isso não é importante. O importante é que você estude os textos relevantes, que responda às importantes perguntas para que você tenha uma compreensão bíblica e não simplesmente conheça algo de forma popular ou algo em que sua igreja acredita, algo que sua liderança indica, algo que sua congregação local ou que o grupo do qual faça parte acredita. Precisamos perceber que Deus pode ensinar a todo mundo. Seja aberto, seja dócil. Olhe agora novamente no versículo 7, onde está escrito que o mistério da iniquidade já está em ação. Apenas aquele que restringe agora. O que indica que ele vai continuar a agir assim, até que do meio ele seja tirado. Ele será tirado do meio. Ele vai se afastar. E o que vai acontecer? Olhe no versículo 8. Nessa hora, o homem da iniquidade será revelado, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca. E ele vai fazer uma coisa. Ele vai torná-lo nulo e sem efeito pela manifestação de sua vinda. Quem está vindo? O que vamos encontrar é que quando o Messias vier, ele vai tornar nulo e sem efeito. Ele vai anular a obra do anticristo. E ele está vindo. Estamos falando sobre a manifestação do anticristo, sua vinda, sua revelação. É com a obra do quê? Com a obra de Satanás, com todos os tipos de poder e sinais. E preste atenção, falsos milagres. O anticristo, ele vai fazer muito. Nós precisamos ser pessoas preparadas para esse dia. E Paulo está nos preparando para isso. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.